Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de arte do ensino fundamental. Eu sou a professora Lúcia Santos e vou estar com vocês nessa trajetória no mundo da arte. Então, vamos ler o nosso objeto de conhecimento da aula de hoje? Aula 11, objeto de conhecimentos, elementos da linguagem. O detalhamento, elementos cênicos, enredos, personagens, figurinos, adereços, cenários, iluminação, sonoplastia, caracterização, formas e espaços e outros, certo? Então, que envolve o teatro, nós vamos ver na nossa aula de hoje. Vamos iniciar? Muito bem, nada melhor do que falar do teatro, dos acessórios, do que compõe o teatro, como um palco que estamos aqui, não é verdade? Com cortinas e essa cor vermelha que sempre estão presentes no pano de boca de um teatro, de um palco, não é verdade? Porque nós estamos no palco, nós vamos falar agora na nossa aula sobre o que compõe uma apresentação teatral. Com certeza você já tem um conhecimento prévio. E falar de teatro, nós temos também que falar de conceitos. Vamos ver o que nós temos no conceito do teatro? Vamos lá? Então, dentro do conceito de teatro, nós temos o quê? O palco, aonde eu estou, e nós temos um cenário que compõe esse teatro. Mas aí, falar enquanto teatro. Vamos ver? Então, no teatro, o enredo se refere à estrutura narrativa ou trama principal de uma peça ou produção teatral. Ele engloba, né? O que ele engloba? O enredo, tá? Então, quer dizer, a história, né? Ele engloba os eventos, ações e desenvolvimentos que ocorrem ao longo da história, desde o início até o desfecho. O enredo é o que impulsiona a história adiante, criando os conflitos, resoluções e momentos de clímax, certo? Continuando sobre o enredo no teatro geralmente envolve a introdução dos personagens principais, a figuração do cenário e do contexto, o desenvolvimento de um conflito central e a resolução desses conflitos. Ele pode ser simples ou complexo, dependendo da natureza da peça e das intenções do dramaturgo. Quem é o dramaturgo? É quem escreve a história, né? O enredo bem construído é fundamental para manter o interesse do público e criar uma experiência teatral envolvente. Ele pode abordar uma variedade de temas e questões, desde questões pessoais e relacionamento interpessoais até questões sociais e políticas. Em última análise, o enredo serve como arcabouço sobre qual a história é construída e comunicada ao público, certo? Então, dentro deste cenário que nós estamos apresentando aqui para vocês, que compõe o quê? Aonde vai ser passado o enredo da história. Mas dentro desse contexto, que nós temos árvore, floresta, o público já percebe. E aí, mas qual seria o cenário? Vamos ver o que é um cenário. Voltando em questão do cenário que nós vimos, não é verdade que apareceu a abertura, quando aparecem as cortinas, aparece um cenário. É uma peça teatral, refere-se ao ambiente físico ou conjunto de fundo usado para representar o contexto e o local da história. Eles são elementos visuais essenciais que ajudam a estabelecer o cenário, criar atmosfera e fornecer contexto espacial para ações dos personagens, certo? Então, aqui eu estou no nosso cenário, não é verdade? Esse cenário aqui, o público, quando abrem as cortinas e o público está presente, está lá sentadinho na plateia, ele já começa a perceber o que será essa peça? Porque nós temos também o título da peça, não é? Quando nós vamos assistir uma peça teatral ou um espetáculo teatral, nós temos o título. Mas quando você chega, você está na expectativa de um cenário. Então, abre-se as cortinas e o cenário, e aí vocês já começam a ter uma ideia. Como vai ser o cenário? Qual será a história? Só que hoje eu não coloquei o título da nossa história. Mas
Com base no cenário que vocês estão observando, vocês já devem ter uma ideia do que nós vamos falar na nossa aula de hoje. E continuando essa questão desse contexto, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a questão dos conceitos do cenário. Vamos ver? Os cenários são projetados para refletir o período histórico da peça, o ambiente específico da história e as exigências da trama. Eles podem ser realistas, estilizados ou abstratos, dependendo do estilo da produção e das escolhas criativas da equipe de design. Continuando sobre o cenário. Além de fornecer um contexto visual para a história, os cenários também podem desempenhar um papel funcional, fornecendo áreas de entrada e saída para os atores, esconderijos para adereços e equipamentos técnicos, e além mesmo servindo como parte integrante das cenas e ações dos personagens, certo? Então, o que nós estamos falando aqui em relação ao cenário é que, olha aí, cada vez mais o público vai percebendo que vai aparecendo mais o quê? Coisas que vão compor o cenário. O que apareceu agora? O que a professora Lúcia trouxe? Trouxe árvores, muito mais árvores. Nós já tínhamos as árvores lá no fundo e agora elas ficaram mais presentes. Vocês lembram quando no texto nós falamos que os cenários eles podem também servir como esconderijo para alguns personagens ou uma chave como se fosse uma saída para eles saírem do palco? Pois é, então aqui eu estou trazendo para vocês verem realmente como acontece isso. Então surgiu muito mais coisas no nosso cenário. E falando desse contexto, está tudo pronto aqui o cenário, mas a nossa história ela tem que ter um enredo, ela tem que ter um personagem, o que vai acontecer nessa história? O que a senhora vai falar? Qual é essa peça que nós vamos assistir hoje? Vocês já estão sabendo que vai passar num ambiente livre, né? Ao ar livre, como se fosse uma floresta. Nós temos ali atrás pinheiros e etc. Mas é uma floresta bem característica da nossa região. E aí, dentro desse contexto, nós temos os personagens teatrais. O que são os personagens teatrais? São indivíduos fictícios ou representações humanas criadas por um dramaturgo, mais uma vez, dramaturgo é quem escreve a peça teatral, para desempenhar papéis específicos em uma peça teatral. Eles são essenciais para o desenvolvimento da trama e para transmitir as mensagens e temas da obra ao público. Cada personagem tem suas próprias características distintas, né? Incluindo personalidade, motivações, conflitos internos e externos, relacionamentos com os outros personagens e arco de desenvolvimento ao longo da história. Um pouquinho mais sobre o personagem. Os personagens teatrais podem ser protagonistas, os principais, que impulsionadores da ação. Vamos dizer que são os heróis, não é verdade? Os antagonistas. Quem são os antagonistas? Que criam conflito ou resistência aos protagonistas. Os personagens secundários, que desempenham papéis de apoio ou complementares na trama. Eles também podem ser categorizados de acordo com seus traços de personalidades, papéis sociais ou históricos, idade, gênero, entre outros. Mais um pouquinho sobre personagem, vamos ver? Então, dentro desse contexto, através, né, da atuação, os atores dão vida aos personagens. Olha só, daqui a pouco eu vou aparecer e eu vou mandar surgir os personagens, tá? Interpretando-os e expressando suas emoções, falas e ações no palco. O desenvolvimento e a interpretação dos personagens são fundamentais para criar uma experiência teatral autêntica e envolvente para o público, permitindo que ele se identifique e se relacione com as histórias, mensagens apresentadas na peça. Olha só, então eu trouxe para vocês aqui 2 personagens. Aqui nós temos o quê? Você já deu para perceber? Então eu estou trabalhando com o quê? Com uma lenda da nossa região.
Aqui nós temos um caçador e aqui do outro lado nós temos o quê? Um personagem que é o Curupira. Quem seria, dentro desse contexto, o protagonista da história? Quem seria? Vocês podem responder aí. Quem seria o protagonista? Seria a pessoa, vamos dizer, o ator, o personagem principal, o que é o herói, vamos chamar de herói. Quem seria o herói aqui? Hoje nós vivemos num período que a questão da preservação do meio ambiente está muito presente. Por isso eu escolhi essa lenda, a lenda do Curupira. Qual é a função do Curupira? Qual é a história do Curupira? É enganar os caçadores e a preservação da floresta, não é verdade? Então, o protagonista seria o Curupira. O antagonista, que é contra, que cria os dramas, que cria os conflitos com o protagonista. O antagonista seria o caçador. Não é verdade? Então, nós temos o cenário, nós temos os personagens, nós já conseguimos identificar quem é o protagonista e quem é o antagonista. Quem é que é o herói da trama, não é verdade? E aí, dentro desse contexto, nós vamos falar de um outro item que está muito presente em uma peça teatral. Vamos ver? Os figurinos. Agora nós vamos falar dos figurinos, que já foram falados nas outras aulas também. Mas agora nós estamos falando enquanto personagem de um teatro. Os figurinos, teatrais são os trajes e acessórios usados pelos atores em uma produção teatral para representar os personagens e evocar a ambientação da peça. Eles desempenham um papel crucial na caracterização dos personagens, na definição da época, do ambiente, da história e na criação da atmosfera geral da produção, certo? Os figurinos teatrais são projetados levando em consideração diversos elementos, como o período histórico da peça, as características individuais dos personagens, suas ocupações e status sociais, as exigências de trama e a visão artística do diretor. Eles podem incluir roupas, acessórios, perucas, maquiagens e adereços, todos cuidadosamente selecionados e criados para transmitir a personalidade e o contexto de cada personagem. Continuando, além de sua função estética e narrativa, os figurinos teatrais também precisam ser práticos e funcionais para permitir a liberdade de movimento dos atores durante as performances. Os figurinistas, responsáveis pelo design e a criação dos figurinos, trabalham em estreita colaboração com o diretor e outros membros da equipe de produção para garantir que trajes atendam às necessidades da peça e contribuam para o sucesso global da produção teatral. Certo? Então, nós falamos sobre os figurinos. Ora, a professora Lúcia está fazendo uma apresentação. A professora Lúcia tem um figurino? Tem, ela tem um figurino, é que nós chamamos aqui da farda, não é verdade? Mas quais seriam os figurinos que os nossos personagens que estão aqui, o nosso caçador e o nosso Curupira estão usando? Qual é o figurino que eles estão utilizando para compor? Ora, como é que eu identifico que ele é o Curupira? Como é que eu identifico que ele é o caçador? O figurino, tem, como nós falamos aí no nosso texto, ele está comungando com o diretor. Como é que eu quero essa roupa? Como é que eu quero identificar? Falamos que pode ser roupas, perucas e etc. Certo? Então, eu identifico o Curupira pelo jeito como ele está vestido, não é verdade? O figurino. E o caçador também. Mas aí, não só a roupa vai compor. Eu tenho que ter um outro item no teatro que é muito utilizado no teatro, esse item que é chamado de adereços. E o que seriam os adereços? Também conhecido como props, abreviação de propstens, São objetos físicos usados pelos atores em uma peça teatral para completar as cenas e as caracterizações dos personagens. Esses objetos
podem ser manipulados, segurados ou interagidos pelos atores durante a apresentação para enfatizar a ação da história, fornecer contexto visual e aumentar a autenticidade da produção. Continuando, os adereços podem incluir uma ampla variedade de itens, desde objetos do cotidiano até artefatos específicos que são relevantes para a trama da peça. Exemplos comuns de adereços incluem utensílios de cozinha, livros, armas, bebidas, dinheiro, fotografias, cartas, flores, entre outros. Eles são projetados e selecionados com base no período histórico da peça, nas características dos personagens, na necessidade específica de cada cena. Olha só quanta coisa que fala de adereço. Continuando, os adereços são uma parte essencial da produção teatral, pois ajudam a criar um ambiente visualmente rico e detalhado que contribui para a imersão do público na história. Os adereços são geralmente cuidadosamente mantidos e manipulados pelos membros da equipe da produção, garantindo que estejam prontos e em condições ideais para cada apresentação. Muito bem! E nós falamos do figurino e depois falamos do adereço. Vocês leram o contexto, vocês leram o conceito do que é um adereço. Aí eu pergunto para vocês, nesses dois personagens, existem adereço? Eles são atores, né? Foram convidados para apresentar o Curupira e o Caçador. E aí, agora estão representando. E quais são os adereços que estão compondo esse personagem? O diretor disse, olha, eu quero um Curupira e eu quero um Caçador. O figurino vai ser esse, certo? Agora, quais são os adereços que estão presentes nesses dois personagens? Nós podemos verificar que é o quê? Do Caçador. Seria a arma, não é verdade? A arma dele representa, vai certificar o espectador, você que está assistindo, que ele é o caçador, porque ele está segurando uma arma, certo? E quais são os adereços do Curupira? Primeiro é a peruca, não é verdade? A peruca que ele está utilizando é um adereço. A lança que ele também está segurando é um adereço. Além dos dois colares, ele tem um colar que ele usa, né? E tem outro que é trançado aqui perto do pescoço e outro que é trançado no tronco dele. Então, isso são adereços. A peruca, os colares, a lança. Aqui o caçador seria o rifle, né? A arma que ele está segurando. Então, as pessoas dentro da cena teatral que são responsáveis para criar esses adereços, eles têm que estar muito bem preparados, eles têm que saber que vai funcionar, certo? Porque, às vezes, podem acontecer acidentes quando não são bem preparados, quando não são bem manipulados. Realmente tem funcionalidade na hora da peça, na hora que estão apresentando para o público a peça teatral. Então, tudo isso envolve profissionais. Vocês já viram a quantidade de profissionais que só nesse momento que eu estou apresentando para vocês já foram apresentados? Os atores, quem é cenógrafo, que trabalha com cenário, figurinista, que vai trabalhar com a questão do figurino, os adereços, quem cria os adereços, fora que também nós temos o maquiador, não é verdade? Que compõe também a questão do personagem, que vai identificar se ele é um personagem jovem, porque a maquiagem vai dizer isso. Vai dizer se ele é um personagem jovem, se ele é um personagem triste, se ele já um senhor de idade, certo? Então, a maquiagem também vai ajudar nessa encenação. Para quê? Para convencer o público que eles são realmente um caçador e o Curupira. Que aqui atrás tem uma floresta, que o cenário, eles estão realmente na floresta. O público poder viajar nessa trama, não é verdade? Nessa peça teatral, convencer o público que aqui é uma floresta, que nós estamos falando sobre o meio ambiente e que nós temos o caçador e que nós temos um Curupira, certo? Mas para que isso aconteça, para convencer esse público mesmo, existem outros profissionais que fazem a peça teatral fazer um sucesso, que é o quê? É a iluminação. Nós estamos falando da iluminação no teatro. Refere-se ao uso de luzes para criar atmosfera
destacar elementos cênicos, definir o clima e direcionar a atenção do público durante uma produção teatral. Ela desempenha um papel crucial na estética e na narrativa da peça, influenciando a forma como os espectadores percebem e interpretam a ação no palco. Os elementos-chave da iluminação teatral incluem... O que inclui o elemento-chave de uma peça teatral? A intensidade. O que é intensidade? Vocês lembram que vocês falaram de intensidade na música? Não é a mesma coisa, não. Agora nós estamos falando de iluminação, de efeitos especiais no teatro. Então, intensidade, a quantidade de luz emitida por uma fonte luminosa que pode ser ajustada para criar diferentes níveis de brilho e sombra no palco. Aí nós temos a cor também, que faz parte, né? A tonalidade da luz, que pode ser alterada utilizando filtros ou gelatinas coloridas para criar atmosfera específica e evocar diferentes emoções. Nós temos o quê? A direção. O que é a direção? O ângulo e a orientação da luz em relação aos atores e aos elementos cênicos que podem ser ajustados para destacar áreas específicas do palco ou criar efeitos dramáticos. E nós temos o movimento também, a capacidade de variar a posição e o foco da luz ao longo do tempo para criar, acompanhar a ação da história e criar a transição suave entre cenas. Aí nós temos outro também. Efeitos especiais. O que é isso? O uso de dispositivos de iluminação especializados, como globos, estrobos e luzes estroboscópicas, para criar efeitos visuais impressionantes e atmosfera única, certo? E aí nós temos um efeito especial que eu vou mostrar para vocês agora, né, que nós falamos. Então, dentro desse contexto, o que vai acontecer? Nós falamos da iluminação, não é verdade? Mas existem efeitos especiais que nós podemos fazer. E eu sugeri que nós fizéssemos um aqui rapidinho. Vamos ver qual é esse efeito? Vamos lá? Então, muito bem. Viram só? Então, isso também pode acontecer no teatro, só que eles vão utilizar o quê? A iluminação. Vocês já viram quando um cantor, alguma apresentação, um cantor ele está se apresentando e tem um único canhão, um único foco de luz sobre aquele personagem, sobre aquele cantor, ou então um personagem? Por quê? Justamente a intenção é chamar a atenção do público para aquele foco. Pode estar acontecendo N coisas no palco, mas a atenção naquele momento primordial seria para aquele personagem. Não é verdade? Então, ele usa a luz, como nós falamos. A luz pode fazer clarear, escurecer. Então, isso é chamado de efeitos especiais. Ora, se eu quisesse destacar só o caçador, eu colocaria o iluminador, que é um profissional, colocaria o canhão de luz sobre o caçador. Ah, agora só é a vez do curupira, então colocaria o canhão só no curupira. Certo? Então, isso são efeitos especiais da iluminação, que é um outro profissional também que é especializado nesse item, que são N coisas que nós mostramos para vocês. Aí, continuando um pouquinho sobre os efeitos especiais no teatro, refere-se às técnicas e dispositivos utilizados para criar impacto visual e sensorial durante uma produção teatral. Eles são empregados para adicionar elementos de surpresa, magia e realismo à performance, aumentando o envolvimento e a experiência do público. Alguns elementos comuns de efeitos especiais no teatro incluem, olha só, efeito de som. O que é isso, esses efeitos especiais? O efeito de som, utilização de sons e músicas para criar atmosfera, fornecer contexto emocional e destacar momentos chaves da história. Efeitos piracotécnicos, uso controlado de fogos de artifícios ou outras formas de explosão para criar impacto visual e sonoro em cenas específicas. Continuando, projeções de vídeo, tá? Utilização de telas e projeções de vídeos para criar cenários virtuais, animações ou efeitos especiais que completam a ação no
palco, mecanismo de voo, uso de cabos, polias e arreios para permitir que os atores voem ou realizem movimentos aéreos durante a performance, tá? Efeito de maquiagem, aplicação de maquiagem especializada para transformar os atores em criaturas fantásticas, envelhecer personagens ou criar ferimentos e deformidades realistas. Utilização de fumaça e neblina, uso de máquina de fumaça para criar ambientes nebulosos, atmosferas misteriosas ou efeito de transição entre cenas, certo? Então, dentro desse contexto, eu trouxe para vocês aqui, né, na medida do possível, esses efeitos especiais, que são os movimentos dos personagens, certo? E o movimento das árvores, que isso tudo requer um profissional. Então, dentro dessa atmosfera, o público percebe que nós vamos falar sobre uma lenda, sobre um personagem que envolve o caçador e o curupira. O curupira é o protetor da floresta. Ele tem a sua fala, ele tenta enganar o caçador para que ele não consiga matar os animais. Nós sabemos que temos, às vezes, o curupira, ele é representado em cima de um porco do mato, ou então a queixada, não é verdade? Só que aí esse diretor dessa cena disse, não precisa colocar o porco do mato, deixa só o curupira, que já vai dar a mensagem para o público. Então, os efeitos especiais é como se a floresta estivesse aqui, o quê? Ventando, um vento muito forte, onde está batendo vento e as árvores estão se sacudindo. Então, esses são chamados de efeitos especiais. E lembram que falaram também da questão do visual, como nós falamos, que são os maquiadores? Então, olha, outro profissional, o maquiador, o que trata de efeitos especiais, o iluminador, que vai trabalhar a questão da iluminação, o momento exato de escurecer, de clarear. E quem trabalha com efeitos especiais também faz a questão dos ventos, dos uivos, da chuva, do sol, das tempestades, é noite, é dia. Então, ele é responsável de passar isso para o público, levando sempre a questão do enredo. O que o dramaturgo quis passar na história? Então, eu crio a minha história, eu escrevo a minha história e, a partir daí, eu começo a elaborar como é que vai ser a minha apresentação. E eu tenho que convencer o meu público que esse aqui é um curupira, que esse aqui é um caçador. Para isso, eu vou utilizar o quê? O figurino, os adereços, a maquiagem. Ah, mas eu quero uma música, eu vou usar sonoplastia. Nossa, uma luz seria legal, vamos trabalhar a iluminação. Gente, mas eu queria um som. Ah, sonoplastia vamos usar. Mas essa maquiagem, como é que nós vamos fazer? Alguém que gosta de fazer maquiagem, faz a maquiagem. Então, tudo isso nós podemos desenvolver e criar uma apresentação. Vê como tantas pessoas poderiam estar envolvidas? Tem muitas pessoas que não gostam de fazer apresentações, não gostam de falar em público, não gostam de representar, mas existem outras funções, outros itens que podem ser trabalhados. Olha, eu não gosto de apresentar, mas eu gosto de costurar, de criar figurinos. Ah, eu gosto de maquiar. Então, já é todo um contexto, é toda uma equipe que vai ser envolvida para uma apresentação em sala de aula, uma apresentação de uma dança, que nós já falamos nas nossas aulas anteriores, né? Apresentação da dança, apresentação de música. Ah, eu não gosto de cantar, mas eu gosto de escrever poesia, eu gosto de escrever música. Então, unir um grupo, um trabalho colaborativo. E eu trouxe para vocês esse cenário que envolve o teatro, a história da lenda do curupira, que é justamente o momento de falar sobre o meio ambiente, que nós precisamos, igual o curupira, não é verdade? Ter cuidado com o meio ambiente, preservar o nosso meio ambiente e refletir o que eu estou fazendo para colaborar com a preservação do meio ambiente. Eu sou protagonista ou sou antagonista? Qual é o meu papel? Qual é o meu papel nesse momento em relação ao meio ambiente?
tá? Então a arte, ela envolve isso, ela envolve o teatro, ela envolve a dança, ela envolve a música, ela envolve a história da arte lá na pré-história, no Egito, na Grécia, e ela traz essa conscientização, ela está em todos os momentos da nossa vida. Basta você olhar com cuidado e ser o protagonista da história em relação ao meio ambiente, certo? Então, finalizamos a nossa aula de hoje.